Hoje, nesse vídeo, eu vou estar falando com vocês uma questão que é julgar a vida dos outros pela nossa. Eu estava conversando com uma conhecida minha há 20 dias atrás e foi aonde eu tive a brilhante ideia de fazer um vídeo sobre isso, porque eu acho que é um fato bastante interessante, curioso e errôneo também, porque não se julga a vida dos outros pela nossa. Então o assunto vai ser sobre isso, é uma observação que eu fiz sobre o que aconteceu e eu decidi então trazer em vídeo para vocês. Bom, a princípio, gente, eu acho que é um erro, um grande erro, a gente julgar a nossa vida pela vida dos outros. É muito importante saber que a vida das pessoas, de modo geral, não é igual à nossa. Então, eu acho que quando a gente julga a vida de alguém, a gente está errando, e errando muito, porque tem uma série de fatores que leva a vida de cada um de nós a ser diferente. Eu acredito também em coisas, né, relacionadas a destino. Tem coisas que são predominantes, já vem traçado para si daquela forma, não tem como mudar. Agora também acredito que tem coisas que a gente pode mudar no destino, pode alterar, tanto para o bem quanto para o mal também. Mas dentro desse aspecto, eu vejo que tem certas coisas que é meio que predestinado a gente a passar. Eu falo isso, gente, por experiência minha, na minha própria vida, com experiência também na vida de um amigo meu e de um outro rapaz que eu conhecia, que era vizinho. Então eu acho que a gente julgar a nossa vida pela vida do outro é um erro e não se deve fazer isso. No caso dessa conhecida minha, ela faz isso. Eu até falei isso para ela na hora, ali na conversa, né? Depois que ela falou tudo que ela tinha para falar, aí então eu também falei, dei o meu ponto de vista. E ela ficou sem responder nada, né? Eu acho que eu coloquei ela para refletir diante daquela atitude, né, de julgamento. Agora, no caso dessa conhecida minha, olha como a vida das pessoas são diferentes. No caso dela, ela mora com os pais, não paga aluguel, o pai é empresário, ela estudou em escola particulares sempre. Então, ela tinha uma vida de classe média. Ela tem, aliás, uma vida de classe média alta. Então, eu acho que é aí que está o problema, né, gente? A pessoa tem uma vida estabilizada financeiramente. Pai é empresário, tem uma vida que não passa dificuldade, não passa aperto, não passa nada. Agora, você olhar o outro e falar que a pessoa não corre atrás, a pessoa não tem vontade, a pessoa tem que se jogar, tem que se esforçar, tem que fazer esforço, porque tudo na vida a gente consegue com esforço. Para uma pessoa que é de classe média, falar um negócio desse, para uma pessoa que é pobre, que paga aluguel, que mal dá para se sustentar, a gente fala, sério, não dá, né? Não dá, é uma piada isso, sabe? Então, eu vejo que nós temos que ter muito cuidado com o que a gente fala, né? Eu acho que a vida das pessoas não são diferentes, cada um traz uma trajetória de vida, cada um vem com uma bagagem. Então, como que uma pessoa pobre, ela vai... como que eu vou colocar aqui?
Como que ela vai ficar acomodada? Eu conheço gente pobre que tem vontade de estudar, tem vontade de crescer, mas infelizmente a vida coloca ela naquela condição. A pessoa não sai do lugar. É impressionante. E a pessoa é esforçada, a pessoa trabalha, a pessoa, sabe, ela estuda, ela corre atrás, a pessoa não é acomodada. Então eu acho que é um grande equívoco a gente falar isso, né? Julgar a vida dos outros pela nossa. A minha vida tá ótima, então eu vou chegar e eu vou julgar uma pessoa que tem menos do que eu, sabe? Então a coisa não bate, a coisa não encaixa. E no caso dessa conhecida minha, foi isso que aconteceu e é onde eu tive a ideia de gravar esse vídeo e falar. Agora também, gente, eu deixo claro que tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que realmente são acomodadas, não quer saber de nada. Tem pessoas que come, bebe, dorme. Eu conheço gente assim. Ela não estuda, ela não trabalha, ela não faz nada. Para mim é um parasita. Eu nem sei por que está nesse planeta. A pessoa não faz nada, ela não acrescenta, ela não contribui com nada. Então, o que está fazendo aqui nesse planeta, né? Ocupando espaço? Então, eu deixo claro que eu sei que tem gente que é acomodada, tem gente que é folgada, tem gente que é vagabunda mesmo, tem gente que não quer saber de nada na vida, mas tem pessoas que querem sim melhorar, quer ter uma vida melhor, só que corre atrás, a coisa não vai, a coisa não acontece, a pessoa é assalariada. Então, sabe, eu acho que nós temos que ter cuidado com o que a gente fala, porque isso pode desencadear na pessoa até uma grande depressão e terminar até em tragédia por conta disso, porque a pessoa já está numa vida difícil. Ela não consegue sair do lugar, ela se esforça, ela corre atrás, nada flui, nada acontece, a não ser todos os dias ela manter aquela rotina durante a vida dela. Então, gente, é frustrante isso, sabe? É muito frustrante você querer uma coisa, você querer melhorar de vida, correr atrás e a coisa não fluir. É meio que você estivesse assim, meio que amarrada naquela situação. É por isso que eu falo para vocês, eu acredito que há coisas relacionadas a destino que pode ser mudada e tem coisas que não. Então, é difícil, né? Eu já relatei aqui, a minha vida sempre foi de quedas, sabe, altos e baixos, e eu sou uma pessoa esforçada, eu corro atrás das minhas coisas, e eu nunca fui acomodada, eu nunca dependi de ninguém, eu sempre corri atrás do que eu quero, e eu tenho objetivos, eu tenho sonhos, eu corro atrás, eu luto, enfim. Só que tem muitas coisas na minha vida também que eu vejo que é meio que estagnado, sabe? Principalmente pelo lado financeiro. E vocês acham que isso não é frustrante para mim? E é muito frustrante. Eu gostaria de estudar, gostaria de fazer cursos de inglês, espanhol, sabe? Eu gostaria de fazer uma faculdade. Então, para vocês verem, né? O que me falta, gente, é o abençoado dinheiro, né? Eu não tenho dinheiro suficiente para fazer tudo o que eu quero. Então, eu acho que você querer é uma coisa, você poder é outra. Agora, no momento, eu não posso, mas eu estou lutando para que futuramente eu venha a realizar tudo que eu quero na minha vida. Então, as coisas não é por aí. Eu acho que se nós não temos coisas boas para falar para as pessoas, então não devemos falar nada, porque muitas das vezes isso pode desencadear muitos problemas psicológicos na pessoa. Pode ser, na verdade, um gatilho.
diante da situação da pessoa no qual ela está, e ela ouvir um monte de coisa dessa, realmente é desmotivacional e pode fazer a pessoa, sim, acabar com tudo. E a exemplo do que aconteceu com um amigo meu, né? Eu cansei de ver isso, gente. Meu amigo me ligava, a gente conversava, passava 1 hora no telefone, 1 hora e meia. A vida dele, desde quando eu conheci, sempre foi de quedas e fracassos. Eu não sei o que acontecia na vida daquele rapaz. Eu só sei que nada fluía, nada acontecia. E ele tinha vontade de melhorar, tinha vontade de crescer na vida, sabe? E por conta de não conseguir, sabe? Quando começava a caminhar, dava alguma coisa errada, dava tudo para trás. Ele voltava na estaca zero. Ele ia caminhando, de repente dava tudo errado, ele voltava para trás. Eu vi isso, gente. Eu vi. Esse amigo meu, ele era muito íntimo comigo. A gente conversava muito, muitas das vezes ele chorava, até se desabafava comigo. Eu não tinha o que falar, eu não entendia a vida dele, eu não sei por que aquilo acontecia. Eu vejo mais por uma maldição hereditária, porque não tem explicação um negócio desse. E o final desse desfecho, sabe qual foi? Eu já relatei aqui no canal. Ele se programou, forjou tudo uma situação e se internou num sanatório. Desistiu de viver. Não tinha coragem de dar um fim em tudo e ele foi por esse caminho. Comprou médicos e tudo, né? Ele era uma pessoa que tinha condições para isso. E ele forjou tudo e se internou no sanatório como louco. E esse foi o final dele. E agora também trazendo só uma lembrança do outro caso, do vizinho meu, era um rapaz também que eu conhecia, e tudo na vida dele dava errado, tudo, gente, é impressionante. E o que esse moço fez também, cansado de tudo isso, cansado da vida dele ser dessa forma, um dia ele decidiu fazer uma viagem. Ele passou na minha casa, se despediu de mim, deu um abraço, um beijo. Ele morava com a mãe, era ele e a mãe. E ele falou para a mãe que ia fazer uma viagem. E ele foi viajar e ele nunca mais voltou. Que viagem foi essa? Então, gente, por isso que eu falo, a gente não pode, sabe? Eu falo como experiência minha, experiência de outras pessoas. Nós não podemos nunca comparar a vida das pessoas com a nossa. Eu conheço pessoas que têm uma vida maravilhosa, não passa dificuldade, não passa fome, não pega 2, 3 ônibus para trabalhar, não levanta 4 horas da madrugada, não leva marmita, sabe? Anda de carro o dia inteiro, tem uma vida de rica. Então, eu acho que quando você está nessas condições, a sua vida é maravilhosa mesmo, né? Porque daí você tem tudo que você quer, você não, o seu padrão de vida é outro. Então é muito fácil você jogar pedra em quem está lá embaixo. Eu acho que é muita irresponsabilidade a gente fazer isso. Eu sou da seguinte opinião, eu sempre fui assim e eu vou sempre ser assim. Se eu não tenho nada de bom para falar, então eu fecho a minha boca e eu não falo nada. Eu acho que é isso que falta hoje em dia para muitas pessoas. Já que não tem nada de bom para falar, fique de boca fechada. Fique de boca fechada que é melhor, porque já que não vai acrescentar, para que destruir, não é verdade? Vocês podem achar que é bobeira, mas às vezes umas simples palavras que você fala para alguém, você pode acabar com a vida da pessoa. Eu acho que é uma grande responsabilidade isso. Nós temos o poder de derrubar e levantar na palavra. Então eu acho que nós temos que tomar muito cuidado, sabe? Muito cuidado com o que a gente fala. É muita gente fútil, muita gente que fala muita abobrinha, muita besteira.
E assim eu termino esta observação que eu tive numa conversa com essa conhecida minha, né? E é isso, gente. Eu falo disso porque eu tenho propriedade para falar, eu tenho lugar de fala para falar. A minha vida também não é diferente do meu amigo, desse outro rapaz que foi meu vizinho. E o que me leva para frente é a minha fé, sabe? A minha fé e hoje em dia eu não crio mais expectativa de mais nada, sabe? Eu vou buscando o melhor para mim sempre, mas sem expectativa de nada, porque no final de tudo é uma grande frustração quando você não consegue. Então é melhor ir levando as coisas como tem que levar. E muitas das vezes nós temos que ser maleáveis com a vida, no entendimento da nossa própria aprovação, da nossa própria vida no todo. Infelizmente, a vida não é e nunca será do jeito que a gente gostaria que fosse. É o que eu tenho para falar para vocês. Então, mais amor, mais respeito e mais cautela ao falar da vida dos outros. É como eu falei, a palavra ela tem poder e você pode trazer a vida para uma pessoa, como também pode destruir a vida de uma pessoa. Pense nisso. Um beijo e até mais.